gratidão por estar aqui. Veremos hoje o Salmo de número 30. Davi faz um cântico de gratidão por Deus o livrar da morte. Ele reconhece o seu pecado e ele agradece pela salvação que lhe foi dada. Mas antes de começarmos, eu peço por favor que você possa curtir, compartilhar e se inscrever neste canal. E assim ajudar a chegar até outros essa evangelização. Vamos ouvir o Salmo na nova tradução da linguagem de hoje. Ação de graça de uma pessoa salva da morte. Salmo de Davi. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorrestes e não deixastes que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor, Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curastes. Tu me salvastes da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem de que o santo Deus tem feito e lhes deem graça. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, tu fostes bom para mim e me protegestes como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondestes de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que tu és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor Deus. Tu mudastes o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercastes de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Eu te darei graças para sempre. Então este salmo, ele vem relatar um período difícil da vida do homem, segundo o coração de Deus. Davi pecou pelo menos 2 vezes, de forma drástica, e teve um pagamento muito pesado. Ele pecou quando se tornou cobiçoso, adúltero, homicida e falso, por desejar a mulher alheia e também por mandar matar o esposo dessa mulher, que era o soldado Urias, que defendia o próprio Davi nos campos de batalha. Por esse pecado grave, a ira de Deus então pesou forte sobre ele e toda a sua família, pois Davi havia quebrado 3 dos 10 mandamentos da lei, que foram a cobiça, a morte e o adultério. Isso está escrito lá em Samuel, capítulo 11. Mas o salmo de hoje, o Salmo 30, ele se refere ao pecado que Davi cometeu, que está escrito lá em Crônicas 21. E esse foi, basicamente, o seu segundo maior pecado. O inimigo de Deus agiu em Davi e atacou 2 pontos fracos, que foi a autoconfiança em si próprio e a falta de confiança em Deus. Satanás, então, incentivou o rei Davi a fazer uma contagem, um recenseamento de pessoas, onde poderia conhecer o tamanho da força de seu exército, saber também qual era o poder de combate que ele teria com esse exército de Israel e de Judá. Então Davi desagrada a Deus nesse momento por não estar gloriando-se no Senhor, como ele sempre fazia, mas ele estava agora gloriando na sua própria força, na força do seu grandioso exército. Ele estava confiando agora nos números, ao invés de confiar em Deus. Assim, a ira divina pesa sobre ele. E Deus, em sua misericórdia, ainda lhe dá
3 opções de escolha, 3 opções de castigos. E o primeiro seria 3 anos de fome. O segundo seria 3 meses da espada dos inimigos passando sobre ele e seu povo. E o terceiro seria 3 dias da espada de Deus e uma peste em todos de sua terra. E também um anjo do Senhor que estaria destruindo todas as regiões de Israel. Davi, então, prefere cair nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus era misericórdia. E começa o sofrimento devido às pragas, à doença que quase os levou à morte e à perca de muitos soldados. Podemos perceber que este é um salmo de libertação e de cura. E ele vem falar da experiência de todos nós também. Davi, por seu pecado, passou por uma enfermidade gravíssima que quase o levou à morte. Por sua deslealdade. Satanás sabia muito bem que fazer a contagem do povo não era pecaminoso, desde que fosse de acordo com a vontade de Deus. Mas, ao fazer a contagem, Davi se encheu de orgulho e se esqueceu que as suas vitórias foram alcançadas mediante a graça e o poder de Deus. E assim Deus foi esquecido. E esse foi então o pecado que deixou Davi nessa situação tão drástica. E quanto a nós? Quando pecamos, nós nos sentimos também muito mal. Pensamos até, às vezes, que o Espírito Santo de Deus não deve estar mais habitando em nós. Pensarmos assim, por que foi fazer isso? Mas é de suma importância sabermos que o que nos leva a pecar não é a falta do Espírito Santo de Deus em nós, mas sim é a desobediência, é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque se conhecermos a palavra e vivermos como Deus nos ensina, vamos sempre obter a vitória da obediência em Cristo Jesus. E o bonito que o salmista diz no Salmo, que o choro, a tristeza pode durar a noite toda, mas de manhã vem o sol, nos trazendo a luz, paz, alegria, e nada poderá impedir a luz de Deus brilhar sobre nós. O inimigo pode nos atentar, mas Deus é por nós, está pronto a nos perdoar. Então, é importante que procuremos sempre andar segundo a vontade, segundo o coração de Deus, para não pecarmos tanto, não cairmos em tentação e não sofrermos as terríveis consequências do pecado e comermos seus frutos amargos, que é a ira de Deus. Porque Deus perdoa os nossos pecados, se arrependermos de fato. Como fez Davi, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, restaurar nossas forças, nos dá ânimo de novo. Davi recebeu uma nova vida, porque depois de ter desobedecido, ele se arrependeu e pediu a misericórdia. Então Deus restaurou a vida de Davi e Ele pode restaurar a nossa também. Então, esse salmo é referência para quem quer recomeçar. Recomeçar depois de ter teimado, desobedecido à lei de Deus, depois de ter agido com vaidade, orgulho e de forma irresponsável. Mas Deus nos mostra, como mostrou a Davi neste salmo, que seu pecado não foi o recenseamento, não foi a contagem do seu povo, mas a atitude de seu coração, motivado pelo orgulho, por ambição, poder e controle de tudo. Foi isso que o levou a pecar e a sentir a ira tão pesada de Deus. E quantas pessoas estão nesse momento passando por situações difíceis, situações de desespero, sem coragem, sem ânimo,
até para orar. É nessas horas que temos que lembrar de Deus, como fez Davi. Lembrar que temos um Pai que tem a solução para as nossas causas. Temos que clamar a sua misericórdia. Só Ele pode restaurar nossa sorte e mudar a nossa história. Até o próximo salmo, se assim Deus nos permitir.